Boa noite a todas e a todos. Muito obrigada por estarem aqui presentes desta forma, nesta nossa tertúlia, dedicada às questões da intervenção em defesa do planeta, porquê, onde e como, que papel para a cidadania, para o conhecimento e para a escola. E eu há uma expressão que eu gosto muito, que é: como é que a escola pode ensinar a gostar da terra, ou aprender a gostar da terra? Será que estamos a fazer isto? Portanto, vamos dar início a esta tertúlia. Nós temos consciência que neste momento há muitos problemas na educação, muitos debates, mas não queríamos adiar este, uma vez que no último período do ano passado houve reuniões tão importantes ao nível global e que temos a sorte de ter aqui o professor Francisco Ferreira, que nos vai falar da sua experiência nessas reuniões. Portanto, temos o professor Francisco Ferreira, que é professor da Nova, que é presidente da Zero, que esteve na COP27 e ele depois dirá o que mais entender. Temos o professor Rui Madeira, que é diretor da Escola Artística António Arroito, que todos ouvimos falar ultimamente, porque é uma escola notável no domínio das artes, é uma escola que promove, todos sabemos, promove a autonomia dos alunos, mas também os projetos, a capacidade de intervenção. Além disso, é um amigo e um antigo aluno da minha escola. E temos a Ana Raimundo, que nos vem aqui trazer também a visão dos alunos, é presidente do que há de ser a Associação de Estudantes da Nova, da Escola de Medicina da Nova, e que se tem destacado muito, eu já encontrei em vários sítios, pela sua reflexão e pela capacidade de intervenção sobre estas áreas. E eu queria chamar a vossa atenção para os artigos destes nossos colaboradores que saíram ontem no Jornal de Letras, na página das inquietações pedagógicas, porque isto é uma verdadeira inquietação da área que nós trazemos aqui. Em princípio, cada pessoa terá cerca de 15 minutos e depois teremos mais um bocadinho de reflexão. Só umas palavras de introdução. Nós sabemos que o planeta e o futuro da humanidade estão perante sérias ameaças e que as decisões que são necessárias tardam muito. E a COP27 lembrou-nos mais uma vez da pressa de encontrar soluções, das oportunidades que estamos a perder, de que falou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, mas o Francisco Ferreira é que falará destas questões. E nós quisemos começar este ano com esta tertúlia justamente porque temos esta noção de pressa, de uma situação em que nos temos que envolver todos e que não podemos adiar. E gostava de lembrar aqui que, apesar de ser uma questão tão importante, eu já tenho muitos anos e estava em Paris em maio de 68 e lembro-me sempre como esta era uma questão considerada burguesa. Isto é uma causa burguesa, deixa-se cá destas questões ambientais. E lembro-me disto e lembro-me de como nós agora lamentamos estes adiamentos, o ter deixado estas questões. E gostava de lembrar aqui como foi importante a indignação dos jovens e que no fundo é um apelo à mobilização de todos nós. Há a Greta Thunberg, mas há este movimento dos jovens atualmente em Portugal, de que a Antónia Arroio foi, digamos, palco, mas outras escolas, e também assistimos a novas estratégias de intervenção que nos dão que são um safanão nas nossas consciências, nestes adiamentos. Gostava também de lembrar aqui o problema dos desastres naturais cada vez mais presentes nas nossas vidas, que são relacionados ou não com as alterações climáticas. O que sabemos nós
mas eu, como açoriana e que vivi muitos tremores de terra e terremotos, não posso deixar de lembrar, porque isto emerge aqui a importância do conhecimento para a compreensão, intervenção e interpretação do risco. Para sabermos intervir e defendermos. De facto, são as questões climáticas, mas depois há estas que nos preocupam, e recentemente tivemos aí vários episódios de cheias, mas eu não gostava de deixar de lembrar o papel que a escola pode ter em todas estas questões. E lembro aqui o comportamento daquela menina inglesa na Tailândia, que salvou imensa gente de morrer por causa do tsunami em 2004, porque soube e tinha aprendido na escola, ela tinha 10 anos e tinha aprendido na escola, digamos, a reconhecer os sinais do tsunami. E eu tive uma experiência interessante que foi, estive numa reunião da Unesco com um conjunto de pessoas altamente responsáveis em Portugal que me diziam: a educação não pode fazer nada, a educação não tem nenhum papel. E por acaso nessa reunião estava o primeiro-ministro da Tailândia a falar emocionado deste episódio, porque aquela miúda tinha salvo tanta gente com o conhecimento que ela tinha e que tinha aprendido na escola. Portanto, volta à importância do conhecimento, que é fundamental para que as pessoas saibam por que intervir, e espero que o professor Francisco Ferreira nos fale disto, o como intervir e também o onde intervir. E essa é a questão de estamos nós a preparar cidadãos para intervir. Eu sei que há escolas que estão mais ativas, e que estão ativas e que funcionam bem nestas matérias, mas de uma maneira geral estarão a funcionar como necessário. E a Ana Raimundo fala-nos desta questão no artigo é muito crítica relativamente ao papel da escola, e fala-nos no artigo que publicámos ontem no Jornal de Letras. E, de facto, nós temos nas nossas escolas propostas curriculares, referenciais, visando a promoção da educação ambiental, temos professores competentes e responsáveis, mas há qualquer coisa que impede a escola digamos, de ter uma ação mais enérgica, mais dinâmica, E eu agora lembrei-me de uma vez perguntei a uma aluna militante destes movimentos, mas e o que é que vocês aprendem na escola? E a resposta dela foi: os professores têm que nos preparar para os exames. E eu acho que esta é uma verdade complicada, não é? Pronto, acho que é verdade que tem, eu não estou a criticar os professores por isso, mas se calhar temos que pensar um bocado nos exames e nestas preparações. Nós temos defendido nas inquietações algumas medidas, designadamente a reorganização curricular, umas ciências mais integradas que permitam que as pessoas olhem com várias lupas para a mesma realidade. Nós temos realidades, visões muito espartilhadas na escola entre disciplinas. Uma questão que eu acho muito, muito importante, que é a urgência de romper com o isolamento entre a escola e o meio. Nós, durante a pandemia, eu tive esperança que a escola se abrisse mais ao meio. Houve muitas experiências de ensino fora da escola, houve países, por exemplo, na Dinamarca, deram aulas na rua, o Canadá fez formação de professores para ensinar, para utilizar mais fora da escola. Nós, por acaso não sei se está aqui a Tatiana Pereira, mas ela disse-me que vinha, mas temos um exemplo que tem aparecido de uma professora do primeiro ciclo que utiliza muito a rua e as ruas ao lado, fora da escola para ensinar como motivo de estudo. E eu, mais uma vez, como açoriana, de facto, acho que nós temos fora das escolas verdadeiros laboratórios, verdadeiros museus, e continuamos a insistir a olhar para os papéis. Enfim, pronto.
isto relativamente às questões que temos defendido nas inquietações pedagógicas, a importância da escola combater a indiferença relativamente às questões de cidadania, aprender a conhecer as instituições, a pedagogia centrada no desenvolvimento de projetos, porque os projetos obrigam a colocar questões, obrigam a encontrar soluções. E só para terminar, gostava de vos falar aqui muito brevemente de um projeto que eu coordenei com Manuel Gomes em 4 ilhas dos Açores e que visava aprender a conhecer e gostar da terra. Saiu um livro chamado Nos Trilhos dos Açores. Nestes projetos havia sempre a promoção do conhecimento e intervenção local, e eu acho que isto é fundamental, que a escola se debruce sobre o local, que ensine, portanto havia sempre o conhecimento da biodiversidade e da geodiversidade, e acabava quase sempre numa exposição de fotografia que permitia devolver às populações a realidade, as realidades locais que a escola tinha estudado. E depois disso, os alunos aprendiam, lá está, o aprender, o porquê, o como intervir e onde. E aprendiam onde podiam intervir. E isto é muito importante, porque ou era a Assembleia Municipal, as câmaras municipais. Eu acho que um dos problemas da cidadania em Portugal é que nós vivemos muito longe dos políticos. Eu tenho trabalhado muito estas questões com as escolas e há uma reação brutal, se calhar com muitas razões, infelizmente, relativamente aos políticos, mas é muito importante que nós saibamos onde é que podemos ir pedir contas e intervir. E, portanto, este projeto que eu vos estava a falar rematava quase sempre com intervenção, com diálogos com políticos e com o procurar resolver problemas locais. E podem-me dizer, mas se calhar eles não aprenderam nada, porque eles levaram imenso tempo. Este projeto foi construído com professores e as metodologias foram bastante elaboradas pelos professores, que são mais do que capazes para de desenvolver estas situações, se houvesse condições. Mas podem-me dizer, mas se calhar não aprenderam nada, aprenderam imenso. Olha, nós não estávamos muito preocupados com rankings, nem se calhar fizemos mal não avaliar os resultados deste projeto nessa perspectiva, mas os professores fizeram questão de nos dizer: uma escola de São Roque do Pico, imagina, escola secundária, ficou no topo do ranking, esses alunos, quando acabaram o secundário. Houve mais alunos a ir para a medicina, portanto, aprenderam imenso. E eu agora vou-me calar e vou pedir aos nossos convidados, vão dar a palavra aos nossos convidados, porque é a vez deles. Mas eu tenho aqui sempre muitas coisas que me preocupam nestes aspectos e não queria deixar de vos lançar estas questões. O porquê intervir, no fundo, o como intervir e onde intervir. Muito obrigada. Vou passar ao professor Francisco Ferreira, faz favor. E muito obrigada por estar aqui. Pois bem, então também agradecer o convite e esta oportunidade de conversarmos. Acima de tudo, uma tertúlia é sempre uma oportunidade de discussão, de debate, de aprendizagem e por isso eu acho que é realmente fundamental e crucial trocarmos opiniões e percebermos até as perspectivas diferentes que consagram muitas destas questões. Eu queria evitar repetir coisas que são realmente uma constatação, mas queria começar por aí. Nós temos várias crises. Nós temos uma crise climática, temos a temperatura a aumentar a um ritmo alucinante num curto espaço de tempo. Não nos esqueçamos que estas variações de temperatura ao longo de centenas de milhares de anos também aconteceram, mas não ao longo de décadas, mas sim, como digo, ao longo de períodos do ponto de vista geológico. E as consequências estão aí.
E o clima tem aqui uma particularidade, é que é extremamente resiliente, ou seja, aquilo que nós já fizemos, vamos se calhar sentir ao longo dos próximos tempos, das próximas décadas, e aquilo que procurarmos depois evitar também vai demorar a se refletir como um benefício. Temos uma crise na biodiversidade. Aliás, dizer-vos que 2022 foi realmente muito importante por isso mesmo, porque não apenas houve a conferência das partes, portanto, das Nações Unidas sobre o clima, em Sharm el-Sheikh, no Egito, mas depois no Canadá houve, apesar de ser da responsabilidade da China, portanto, a presidência da conferência foi chinesa, houve a Conferência da Biodiversidade, que também foi extremamente importante e decisiva, e essa é uma segunda crise, porque nós estamos a perder ecossistemas, estima-se em 1 milhão de espécies aquilo que vamos perder eventualmente nas próximas décadas, e a biodiversidade é essencial para a nossa sobrevivência e para o funcionamento do planeta. Temos também uma crise de recursos que se relaciona com o clima e com a biodiversidade. Nós consumimos demais, consumimos de forma desigual e, portanto, é fundamental, se quisermos combater qualquer uma destas crises, repensarmos o nosso paradigma de sociedade de consumo, e, portanto, sem isso também não iremos longe. E depois temos também, quer dizer, uma crise de paz à escala mundial, não é apenas na Ucrânia, quer dizer, é ver os locais as várias partes do mundo onde isso é absolutamente notório e com consequências dramáticas para as populações, acima de tudo, não é? Então, qual é aqui o papel das Nações Unidas para estes problemas globais? Porque todos estes problemas são problemas globais. E essa é que é a grande questão, é que muitas das vezes, e já agora voltar a 2022, tivemos em 2022 mais 2 conferências que me parecem particularmente importantes, uma em Lisboa relativa aos oceanos, não foi uma conferência de uma convenção das Nações Unidas. Portanto, as Nações Unidas têm várias convenções, a Convenção da Diversidade Biológica, a Convenção do Combate à Desertificação, a Convenção das Alterações Climáticas, a Convenção de Viena relativa ao ozono estratosférico, que é, aliás, um dos melhores exemplos, se virem nas notícias dos últimos dias, daquilo que foi o papel das Nações Unidas em relação a este problema. Portanto, porque a camada é essa que nos protege da radiação ultravioleta, sem a qual também não haveria, sem essa camada de ozono não haveria vida na Terra, porque as radiações que nos atingiriam eram demasiado fortes. E dizer-vos que tivemos, portanto, também esta reunião internacional sobre os oceanos, tivemos também uma reunião para comemorar 50 anos da fundação do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, em 1972, em Estocolmo, e esta, chamada Estocolmo mais 50, teve, portanto, também lugar nessa mesma cidade. E há aqui, já agora, mais algumas notas históricas. Foi em 1992, 20 anos depois de Estocolmo, que nós tivemos a Conferência do Rio, ou a ECO 92, que foi uma das conferências mais marcantes, precisamente porque foi aí que nasceu quer a Convenção da Diversidade Biológica, quer a do combate à desertificação, quer a das alterações climáticas. Ora bem, isto tudo para dizer o quê? Se nós temos um problema global, eu continuo a achar que é de uma forma multilateral e no entendimento entre os países que nós deveremos trabalhar. E, portanto, o papel das Nações Unidas é crucial. E quando, às vezes, nós ouvimos falar, bem, do que é que servem estas conferências internacionais? Do que é que serve nós estarmos, as Nações Unidas, fazerem este esforço? Não serve nada.
não se decide nada, não se avança. E eu uso muito a imagem do copo meio cheio e do copo meio vazio, porque realmente é verdade que nós ficamos aquém daquilo que era necessário decidir e depois passar à ação, não tínhamos dúvidas em relação a isso. Portanto, cada conferência destas é sempre uma frustração desse ponto de vista, de vermos que estamos no meio de uma emergência, que temos alguém para salvar e nós não conseguimos, quer dizer, nós temos uma tarefa extremamente complicada e difícil e só estamos a fazer um bocadinho. Mas, por outro lado, também é bom nós entendermos que o contrário é perfeitamente válido. E é o seguinte, nós em Paris, quando do Acordo de Paris para o clima, que estabeleceu, portanto, que nós deveríamos fazer todos os esforços para que a temperatura não aumentasse mais do que 1,5 graus, nós, nessa altura, os cenários feitos pelos cientistas é de que a temperatura iria aumentar 4 a 6 graus Celsius em relação à era pré-industrial. E o que é facto é que nós, neste momento, nesta Conferência do Egito, um relatório das Nações Unidas que foi, digamos, refeito face às novas expectativas, às novas contas das emissões, indica-nos uma banda entre 2,4 e 2,8 graus Celsius. É claro que estamos muito acima de 1,5 graus. É claro que mais que 1,5 graus já é uma alteração catastrófica. Mas também é evidente que estamos muito melhor, ou estamos bastante melhor, do que um intervalo de 4 a 6 graus. E, portanto, se estas conferências têm sentido, eu acho que deveriam talvez ter outro formato, e aqui é muito complicado decidir esse mesmo formato. Estas conferências demoram 15 dias. As da biodiversidade da Convenção da Biodiversidade são de 2 em 2 anos, e são mais modestas, não têm as dezenas de milhares de pessoas a participar que as do clima têm. E nós questionamos, por exemplo, na do clima, como é que, quer dizer, porque é que eu preciso de ter 35 mil pessoas a passarem pelo Egito, pela Conferência do Egito, quer dizer, para estarem lá os 15 dias, ou parte dos 15 dias, quer dizer, o que é que isso adianta? E realmente é um exagero de viagens, de custos, de deslocação, a pegada ecológica destas conferências é muito grande. Por outro lado, também podem dizer, não se esqueçam, no entanto, que grande parte destas pessoas são representantes da sociedade civil, dos vários interesses, das universidades, das associações de ambiente, das associações industriais. E, portanto, eu começar aqui a impor limites também é estar a coartar, digamos assim, a palavra e a capacidade de influência de muitos dessa mesma sociedade. E, portanto, eu acho que temos que pensar num formato mais leve, mais eficaz, porque cada um daqueles textos que depois constituem as decisões é visto e revisto e vai para a frente e vai para trás e cede, não cede, cria ao fundo, não cria, põe mais dinheiro, não põe, quer dizer, é nisto que nós andamos, principalmente nos últimos dias. Mas, em relação a isto, eu queria dizer que a minha mensagem é de que vale a pena este tipo de conferências. Temos que repensá-las, sem dúvida, mas devemos ter algum cuidado na crítica, ou melhor, não as devemos desprezar, porque eu não vejo propriamente alternativas, e é a partir da concertação que se tem conseguido entre vários países que muitos dos países vulneráveis estão mesmo assim a receber dezenas de milhares de milhões de euros por ano, muito abaixo daquilo que é necessário, mas que isso está a funcionar, enquanto que se não houvesse esta concertação, estaríamos longe.
E, portanto, o papel da sociedade em relação a estes aspectos à escala internacional é sem dúvida muito importante. Mas depois passamos para a escala, eu gostava de passar aqui um bocado mais para a escala nacional, para a escala local. Nós temos uma lei de bases do clima, nós temos um trabalho enorme pela frente para fazer, e em que temos que pôr o dedo na ferida. E o dedo na ferida é realmente nós sabermos traçar um caminho que tem que envolver todos, que tem que levar a que todos percebam a emergência e a natureza das ações, porque quando chega depois à hora da verdade, o que é facto é que eu vejo na universidade, quer dizer, eu dou aulas na Caparica e moro em Palmela, e uso o transporte público, exceto na ida para a estação, porque só tenho 3 autocarros por dia e não coincide habitualmente com os meus horários e, portanto, até à estação vou de carro. Já fui de moto elétrica, só que a moto elétrica, ao fim de um ano, já só ia para lá, já não conseguia regressar. Também regressar a Palmela é subir e eu não sou propriamente leve, portanto, ficava na Quinta do Anjo, que é aqui uma localidade perto e depois tinha que trazer a moto a pé. Portanto, está bem que as motas agora estão melhores, mas o que é facto é que mas uso o transporte público no dia a dia. E o que eu vejo é que, quer dizer, nós nas nossas emissões em Portugal, a principal fonte neste momento são os transportes. E é aí que nós gastamos a maior parte dos nossos combustíveis fósseis, mais do que na produção de eletricidade. Portanto, mas cada vez que se fala de restringir o trânsito em Lisboa, em determinadas zonas, quer dizer, a desculpa que nós damos não é bem, vamos arranjamos sempre desculpas. Ou os transportes públicos não funcionam como deve ser. É verdade que não funcionam em algumas zonas, mas depois dentro de Lisboa, eu até acho que funciona muito bem. Muita gente pode deixar o carro na periferia. Não tem sentido ver, isso é uma limitação à nossa liberdade de mobilidade, etc. Mas eu estou a interferir com a liberdade dos outros a fazer poluição do ar e a consumir e a emitir CO2, etc, etc. Portanto, quando nós passamos àquilo que é a nossa prática da parte principalmente dos municípios e à escala nacional, realmente estamos longe. E às vezes inclusive, não temos a noção, ou melhor, às vezes eu acho que nós perdemos um pouco a noção daquilo que são as prioridades, e eu acho que depois podemos falar um pouco sobre isto. Uma das coisas que eu sinto é que nós precisamos de agir, alertar e, dentro do possível, apontar para soluções que sejam viáveis. E eu acho que às vezes nós falhamos nesta última parte. Quer dizer, não temos a noção daquilo que é viável ou daquilo que são os pontos principais em que temos de mudar, quer à escala individual, quer à escala coletiva. Um último ponto para não ultrapassar o tempo. Eu acho que precisamos muito de uma literacia ambiental. É certo que também precisamos de uma literacia social, cultural, quer dizer, mas a questão de percebermos, volto a dizer que nós percebermos como agir e percebermos a dimensão do problema é fundamental. Não podemos ficar deprimidos, mesmo tendo a consciência de que as nossas ações, e mesmo as ações à escala do país, são curtas. Temos que traçar claramente os objetivos e temos que ter realmente a noção
daqueles que devem ser os alvos. E se eu acho que cada um tem que mudar, acho que realmente aqui há uma responsabilidade política muito grande, uma responsabilidade empresarial também muitíssimo grande, e temos aqui que ser coerentes, transparentes, honestos, coisa que muitas das vezes não acontece. Nós temos muitas promessas para usar a palavra inglesa, mas temos muito greenwashing em muito daquilo que se faz, que não corresponde àquilo que efetivamente está a ser feito. E por isso termos também aqui um sentido crítico acutilante é absolutamente fundamental. Podia estar aqui mais 3 horas a falar, com todo o gosto. Acho que, acho que só dar-vos um pequeno elemento, uma pequena curiosidade. A primeira manifestação ambiental em que eu participei foi em 1976, na Praça de Bocagem, em Setúbal, contra a poluição do estuário do Sado. Éramos para aí talvez uns 10, 12, e mesmo assim conseguimos nessa altura a presença da RTP, que obviamente era a única televisão existente com um único canal. Comparar isso com a mobilização em 2019 de milhares e milhares de estudantes entre o Marquês de Pombal e a Assembleia da República, não tem nada a ver. E, portanto, nós temos uma sociedade muito mais participativa, muito mais ativa, mas mesmo assim, eu diria, ainda pouco envolvente, inclusive, das diferentes gerações, e é isso que nós temos que ultrapassar. E fico por aqui. Eu acho que ultrapassei um nadinha o quarto de hora, mas depois compenso. Muito obrigada, muito obrigada. Foi muito interessante esta visão que nos trouxe, a informação que nos deu sobre as crises, sobre estas importantes reuniões, sobre esta experiência fantástica que deve ter aí, com os seus aspectos positivos, mas com algum otimismo também que nos pôde deixar aqui, que é muito importante para se poder trabalhar, e é muito importante ver aí os caminhos que se podem traçar, mas também o papel de cada um, estes desafios que deixou aqui, e a sua experiência também, a importância desta literacia ambiental, o perceber como agir. Eu acho que ficam aqui tantos desafios para as escolas, que eu vou deixar agora, vou passar então a palavra e depois no fim discutimos todos. Rui Madeira, então passava-lhe a palavra. Muito obrigado, Ana Maria. Eu estou assim um bocado... Não é talvez das primeiras vezes que estou a fazer este papel assim online. Eu gosto de falar, mas normalmente estamos uns com os outros e, portanto, ainda temos estes resquícios da pandemia e que também facilitam esta comunicação. E, portanto, eu agradecer a oportunidade que me deram. Também foi a primeira vez que escrevi para o Jornal de Letras, quer dizer, sabendo eu que as minhas letras não têm uma grande qualidade literária. E, portanto, que essencialmente é o pensamento que lhe subjaz que consegue ser o mais importante, e independentemente do discurso ou da prosa que possamos usar, as ideias são o que valem. E para mim, apercebi-me disso no direto, e a Ana Maria Betancourt pediu-me para também transpor para aqui a experiência de estar a decidir just in time, num momento de crise e num momento onde há tensão social, levantada por alunos que são alunos extraordinários desta escola artística e que fazem toda a diferença naquilo que é a minha abordagem enquanto pessoa a ser, professor, diretor, neste caso, de escola, e que me senti suficientemente à vontade para perceber que nesta população nunca ia haver um problema de segurança ou de destruição do que quer que fosse. A primeira coisa é conhecermos a nossa comunidade. E se não liderarmos a comunidade ao nível de percebermos quem são aqueles que estão ali, interlocutores a quem nós todos os dias cumprimentamos e com quem eles trabalhamos, mal estaria se tivéssemos esse divórcio de conhecer a população com que contamos. Mas
em sociedade e em massas, tudo é possível. Aliás, tivemos ainda este fim de semana um exercício antidemocrático de tomada dos principais edifícios de soberania do Brasil, e vemos que não há nada que seja garantido. Isto aqui há uns anos era perfeitamente impensável e aconteceu nas nossas barbas, ali com toda a pujança e de uma forma, parece que completamente à vontade. E, portanto, a sociedade mudou-se muito. O Francisco falou das crises climáticas, da biodiversidade, da crise de recursos. Eu tinha aqui já antes escrito que nós temos uma crise de identidade. Nós temos uma crise de valores. Temos uma grande crise de percebermos o rumo por onde devemos seguir. E isto passa para os nossos jovens também. Porque os jovens deverão seguir modelos, ou deverão encontrar nos adultos modelos daquilo que são os requisitos para quando um dia vierem a ser adultos, gostarem de ser. Aqui os alunos, de certeza que nas artes todos gostariam de ser um bocadinho Picasso, de Matisse ou de outro artista plástico qualquer. Mas precisamos mesmo de pensar nisto. Os modelos são fundamentais em sociedade e na escola também. E isto está-se a perder assim a uma velocidade estonteante. Porque passamos a ter o valor do ter e não o valor do ser. E, portanto, o ter passou a ser uma obrigação social para mostrar-se sucesso, e isso, em termos educativos, está perfeitamente errado. E, portanto, esta é uma escola onde há pluralidade, mas há muito respeito e há muita responsabilidade. E, portanto, a irresponsabilidade que os Estados e as nações nos têm demonstrado com o uso abusivo de uma série de situações de bens e, em última análise, de pessoas, faz com que haja aqui uma dificuldade em centrar aquilo que é o cerne da questão, que é a defesa do social enquanto o único meio que permite existir enquanto população. Portanto, se achamos que é possível viver em guetos, em condomínios e em locais protegidos de uma maneira física ou não, pode ser de uma maneira intelectual, de uma maneira política, de certeza que esse não é um mundo melhor do que aquele que nós já conhecemos. E, portanto, já com um pouco da característica do velho do Restelo, já vivemos num mundo melhor em termos ambientais. É de certeza que já vivemos. Já vivemos num mundo melhor relativamente àquilo que se conquista como bens para cada um, para a sociedade. Se calhar, se demos valor a certos bens que nos obrigaram a dar valor a que eles existam. Portanto, se numa sociedade de consumo os produtos de consumo passam a ser os bens mais importantes, nós somos consumistas. E, portanto, os consumos também têm que ser muito bem conhecidos e delineados, porque nós não podemos consumir tudo a toda a hora sem que um dia mais tarde nos venham cobrar. Se nós, costuma ser, quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga, e nós, na juventude, fazemos 1001 tropelias e realmente depois, um bocado mais tarde, é que nos apercebemos, não devia ter tomado banhos tão frios no oceano, devia ter cuidado, agora estou cheio de dores nos ossos. Portanto, essas coisas vão sobrar a seguir, é verdade. Mas pronto, e a juventude e a utopia acho que tem todo o direito e merece ter o sonho que almejar chegar, e esse não pode ser cortado aos jovens, porque se perdemos a utopia, perdemos quase tudo. Mas se percebemos do nosso modelo económico que os Estados também não dão a verdadeira importância àquilo que importa, é lógico que isto vai ser uma tarefa hercúlea, inverter uma série de coisas que estão a ser prática cotidiana, e que eu vou aqui elencar 2 ou 3. Como é que é possível que a sociedade ocidental assenta a produção dos bens que consome precisamente nos antípodas da sua geografia? Isto é impossível. O fator de transporte, o fator de deslocação, o fator matéria-prima, etc., etc., porque o que está a impender para ser deslocalizada a produção industrial que tanto se fazia, por exemplo, no continente europeu, é o fator mão de obra. E, portanto, preferimos fechar os olhos a civilizações que trabalham em escravatura para termos os bens de consumo. Ora bem, se os nossos homens forem educados para que o que interessa é o que somos e não o que temos, de certeza que a sociedade
torna-se um bocadinho melhor. E esta foi a minha abordagem também relativamente àquilo que aqui se passou. Estou aqui há 9 anos e meio e nunca tive o azar de ser necessário fazer um processo disciplinar a alunos. Portanto, é uma escola de vocações, é uma escola de... Como é que se pode dizer? É uma escola que se quer cá chegar, e infelizmente ou felizmente é pelo mérito que aqui se chega. E, portanto, temos alunos que têm uma boa formação académica. Mas a formação humana não é apenas a formação académica. E, portanto, nós aqui estamos preocupados em que os alunos sejam os jovens que, quando adultos, nos venham também a tomar conta de nós e que saibam o que é que vão fazer. Mas nós também não sabemos o que é que devemos fazer. E não devemos ter receio de pôr as nossas preocupações e as nossas fragilidades também no conhecimento mais público. Porque há muitas vezes nós não sabemos o que fazer e temos que agir precisamente à medida que damos cada passo. E essa é a grande preocupação que acho que quando estamos a gerir temos que ter. Primeiro, não temos a varinha mágica. Depois, o bom senso, não sei se foi distribuído por todos e por igual, eu por vezes acho que tenho bom senso, mas a pessoa lá está a achar que eu não estou a ter bom senso. E é destas circunstâncias de risco que nós temos que dar o passo a cada momento sem hesitar, mas também assumindo, num determinado momento que tem que ser importante, que é importante assumir, é o erro que se cometeu e depois corrigir o erro. Eu vou dizer que ainda não conseguimos, dentro desta escola, enverdar caminhos de maior diálogo com os alunos. Os alunos estão com uma programação própria, os alunos que ocuparam a escola, os alunos que fazem parte de um grupo de ativismo contra o fóssil, mas eles tiveram de tal maneira como é que se pode dizer, uma intromissão na vida de cada um de nós, que nos alteraram. A mim alteraram. Porque eu já sabia que eles eram muito boas pessoas, mas depois de tudo ainda fiquei a perceber que eles são muito melhores do que aquilo que eu pensava. Os nossos alunos e as crianças e os jovens de hoje em dia são muito melhores do que nós esperamos. Pese embora muitas vezes estejam distraídos com os gadgets todos e com as séries e com os ecrãs e tudo mais, eles conseguem ser uma coisa que é muito importante, é ligar-se através destas redes sociais para construírem coisas positivas. Que infelizmente muitas das vezes nós vemos. Eu por exemplo, não uso redes sociais e sinto-me assim uma espécie de privilegiado, porque hoje em dia deve haver montes de coisas que se passam aí à nossa volta, que eu ao não conhecê-las mantenho-me mais tranquilo. Se eu as conhecesse, se calhar já não dormia tão bem, ou já não poderia ter as ideias que tenho. E portanto não me sinto inquinado pelas coisas que nos chegam, que chegam às caixas do correio, também me chegaram uns impropérios e umas sugestões para lidar, e as pessoas agora quando me abordam assim, se fosse comigo, eu tinha feito assim, assado, cozido e frito. É lógico que as pessoas à distância do posterior, e vou-me lembrar agora, salve que foi o João Pinto que disse que os prognósticos é depois do fim do jogo. Epá, nessa altura é fácil fazer os prognósticos todos e os diagnósticos todos que quisermos. O problema é lidar com esta malta, com esta juventude, mesmo no momento em que está a respirar ali ao lado. E temos que ser sensatos. Porque é assim, ouvi do 880, devia ter imposto uma regra quase de lei marcial, devia ter identificado pessoas, devia ter feito isto, aquilo e aquilo. Mas como fiz um curso de professor e a minha origem tem a ver com uma escola superior de educação, e as minhas preocupações educativas têm a ver com a possibilidade de criarmos pontos e não aquilo de destruirmos e impormos um registro, uma cartilha a quem está na nossa alçada, que são os alunos. Eu sou professor do básico, sou professor de alunos de 5º e 6º ano, e acho extremamente importante que eles são sempre a parte da solução. Acho sempre importante darmos a eles verdadeiramente esse caráter. Os alunos são uma parte da solução dos minutos que nós passamos com eles. Porque é dali que nós temos que também ir beber àquilo que temos que transmitir enquanto conteúdos, enquanto formação, enquanto vivências. Há um filme muito giro, e também tem a ver com isto que eu estou aqui a falar, que é o Être et Avoir, não é? Uma história de um professor do primeiro ciclo em França, com uma turma, aquilo é uma lição de serenidade na relação pedagógica, que para mim fez toda a diferença quando alguém me... Epá, tu já viste isto? Por acaso foi uma pessoa
com quem eu trabalhei num ateliê de artes, e que disse, ainda não viu este. Não, então, emprestou-me na altura, acho que ainda era um CD ou uma cassete, portanto, já aqui há uns anos, e realmente uma pessoa pensa assim, quantos milhares de professores por esse mundo fora estão numa relação pedagógica sentados numa mesa redondinha com os alunos, com umas cadeiras mais pequenas que o professor quase lá nem cabe, e estão ali a trabalhar com todos os sentidos e com todos a transpiração, os odores que temos, mas lado a lado ali com aqueles miúdos. E é isto que eu acho que, ao se perder, vamos ter, de certeza, uma grande clivagem social, ainda maior do que a que já existe. E sem me querer agora afastar daquilo que é o nosso modo para estarmos aqui hoje. Também escrevi no texto que também serviu de suporte estas reflexões e estas inquietações pedagógicas. O que é que importa, na verdade, relativamente aos valores, é conseguirmos ter objetos, coisas. Portanto, ao fim e ao cabo, tudo aquilo que deixa de ser fundamental e que é o acessório, ou termos um mundo onde se possa respirar, beber água de um ribeiro, de uma fonte. Eu era miúdo e ia buscar água à fonte de uma bilha de barro, e era dali que consumíamos, não havia luz elétrica numa aldeia onde eu fazia férias, mas foram dos tempos mais interessantes e felizes da minha vida, claro. Quando somos novos, tudo é muito bom, é verdade. Mas ficou cá impresso, está cá impresso. As descamisadas, as cantorias, aquilo que fazíamos uns com os outros e uns pelos outros. Porque agora é muito fácil à distância criar-se uma tecla para pôr-se um like e participar de uma forma efêmera e pouco comprometida, mas nós precisamos cada vez mais pessoas comprometidas com a vida e para a vida. Por isso é que no fim do texto acaba de dizer que eles ganharam para esta causa, que já é uma causa que eu tenho preocupações há muitos anos, que tinha uma ideia que cada gesto nosso particular faz a diferença porque faz. E eu até um bocado de provocação, e está aqui o João Jaime, que numa reunião que tivemos no Camões, precisamente a falar com os alunos relativamente, numa terça-feira, e portanto isto foi até sexta, começou numa segunda-feira até sexta, portanto foi um calvário. E eu dei-lhes um exemplo de uma grande referência para mim, e penso eu que para muita gente, independentemente de ser ou não crente ou católica, a Madre Teresa de Calcutá, uma das suas frases é: eu, no meio disto tudo, sou uma gota no oceano. Mas se eu não existisse, o oceano era diferente. E eu penso que cada um de nós, pelas ações pessoais, consegue fazer a diferença, mas, na verdade, tem que ser as nações, os Estados, a sociedade, naquilo que são os centros de decisão, a começarem a decidir e a imporem regras para que tudo para que não valha tudo. Para que se alterem comportamentos das aquisições, das importações, das fábricas, tudo o que se faz para que o Ocidente fique, ou seja, para que normalmente costuma-se que é o hemisfério norte viva à conta do sul, não sei se isto é assim muito verdade, mas para que haja uma melhor compreensão dos meios da produção, os meios de produção, em que as pessoas estão lá metidas dentro, foi assim que eu aprendi, ainda na altura, os meios de produção, as matérias-primas, e tudo o que faz com que exista roupa para eu poder vestir, calçado para eu calçar, casas para eu poder viver, estejam dentro daquilo que sejam as melhores práticas do que a evolução científica já conseguiu chegar relativamente ao conhecimento, que há coisas que não podem continuar conforme estão. E nós não podemos continuar a achar que, se vier lá de um Oriente qualquer, onde se tem esgotos a céu aberto e onde as pessoas ganham 60 euros por mês, que eu possa sentir-me satisfeito, porque isto é lá o problema deles. Isto é o mais nefasto que pode haver em termos de sociedade e em termos de valores. Eu penso que o papel da escola, a este nível, nunca deixou de ser cumprido. Esta é uma preocupação programática em muitos dos nossos conteúdos, em muitas das nossas disciplinas, é transversal. É um excelente tema de cidadania, mas, essencialmente, e há bocado dizia Ana Maria Betancourt, também é importante, que fora das escolas existem verdadeiros laboratórios, verdadeiros museus, verdadeiros locais de conhecimento. E nós temos que também saber e conseguir utilizar tudo o que são estas hipóteses, estes recursos que podemos
usufruir com os nossos alunos e com as nossas famílias e com as pessoas que nos são chegadas, que é conseguirmos usufruir das coisas mais simples. O mais simples, muitas das vezes, é o mais significativo. As coisas mais evoluídas em termos técnico, estético, ou daquilo que é o estado da arte, do conhecimento e da tecnologia, nem sempre são as coisas que nos trazem mais sabor à vida. Eu, quando me lembro do cheiro de um pão cozido num forno comunitário, ou de uma broa que eu me lembro de comer num caldo que foi feito num caldeiro de ferro, num braseiro, não tem nada a ver de quando nós tentamos reproduzir isso pelos meios modernos. E, portanto, eu acho que tem que voltar a haver um compromisso entre aquilo que é o interior e o território que está menos ocupado, por exemplo, os incêndios. Os incêndios continuam a ocorrer, deixou de haver a limpeza dos matos, portanto, que eram usados para fazer lume e para camas para animais, etc, etc. E, portanto, de repente, isso deixou de ter valor. O valor acrescentado que antes se dava à recolha das espinhas nos pinhais e dessa matéria, toda essa massa, biomassa, que neste momento é apenas combustível para que o incêndio seja muito mais complexo e difícil de combater, há 30 anos atrás não se punha e agora põe-se. E, portanto, cada vez vejo mais jovens a quererem aderir a modos de vida mais tradicionais, mais arcaicos também. Não vou dizer que é o back to basics que interessa, não vou dizer que isso é o... Mas temos que pensar que o meio moderno de subsistência dentro das grandes cidades, há bocado o Francisco Ferreira também tocou num ponto extremamente importante, são os transportes. Olha, eu moro no Barreiro e até à pandemia vi sempre de barco, mas não me deixa de ter honorar quase 2 horas para cada lado para chegar à escola. O meu filho está a estudar em Cascais, leva 3 horas para chegar a Cascais. E está à distância nem de 50 km de Cascais, da escola lá de Bicesse, de Dotaria. Portanto, a nossa rede de transportes não foi feita com a cabeça. Foi feita com as, como é que se pode dizer, as forças políticas na altura a quererem puxar a brasa à sua sardinha, conforme o Conselho e a força política que estava nesse Conselho a governar. Nós não precisamos de ter 3 ou 4 sistemas de transporte em carril. Se o metro de Lisboa já tivesse chegado à margem sul do Tejo, estávamos muito melhor servidos. A minha mãe veio trabalhar nos anos 60 para Lisboa e trabalhava aqui na Alameda. Olha, do lado contrário onde eu estou, na escola, trabalhava ao pé do técnico, na Caixa de Previdência e Abono de Família. A diferença é que neste momento temos uma estação de metro à boca de cena da saída do barco. Porque ela ia a pé até à Praça da Figueira e depois ia à mesma na Alameda. O que é que ela ganhou com isto? O que é que ganhamos com isto? 10, 15 minutos relativamente aos anos 60. 10, 15 minutos. E Bem, milhões de euros enterrados em estações de metro lindíssimas, não há dúvida nenhuma. Mas o sistema de transportes neste país eu não consigo compreender. Se os londrinos tivessem adotado um sistema idêntico ao nosso, Londres era um caos. E toda a gente gosta de ir a Londres e andar nos transportes públicos de Londres. E porquê é que as pessoas não aderem ao transporte público? Vou-lhe pedir para sintetizar Já estou a agora. sair da escola, não é? Mas os meus alunos vêm numa cintura metropolitana, também chegam a ter 3 horas para chegar à escola. Eles vêm de Torres Vedras, vêm de Tomar, vêm das Caldas da Rainha, vêm de Sintra, vêm de Alcácer do Sal, vêm de Setúbal. E estão aqui. Muitas vezes os que vêm mais longe são os primeiros a cá chegar. Muito mais até do que os que moram aqui nas imediações. E, portanto, era com isto que eu queria deixar uma pequena tónica. Eu sou um bocadinho provocador também. Mas deixem-me pôr-vos também uma tónica relativamente à administração escolar. Se me permitirem, ainda tenho aí 1 minuto ou 2. Já ultrapassou, Já ultrapassei, mas ok. mas não vou ultrapassar para a direita. Agora continuo aqui pelo lado da faixa correta. Estas medidas que o Estado adotou das agregações e das compras em massa para o Estado, nomeadamente o serviço de refeições escolares, nomeadamente as aquisições para o economato, etc., etc., também são contraproducentes relativamente a tudo isto que tem a ver com a defesa do ambiente. Porque criámos autênticos monstros nas aquisições. E isto é insustentável e incompatível com esta nossa perspectiva de criar coisas mais adequadas, mais amigas do cidadão, mais amigas de cada um de nós, para que não se perca a rede, chamava-se globalização e agora é o local, não é? Portanto, é o global com o local. E este compromisso que se tanto falou aqui há 1 dúzia de anos atrás,
foi verdadeiramente esquecido, perdeu-se e, de repente, continuou a ter-se esta loucura de querer agregar tudo em grandes volumes. Nós somos um país tão pequeno, não precisamos de grandes volumes, precisamos daquilo que é a dimensão humana da coisa. E, portanto, só nesse registro é que conseguimos chegar mais longe. Peço desculpa para a deriva, Não, mas não queria deixar de falar disto, que também tem a ver com gestão escolar. claro. Muito Obrigado. obrigada, Rui, também pelas suas provocações e pelos desafios que deixa aqui, e deixou desafios muito interessantes e uma reflexão importante sobre os valores da vossa escola digamos, aquela procura na relação que utilizou na solução destas questões e no enfrentar estas questões. E eu deixava aqui outra provocação relativamente ao que disse, que é, o Rui fez aqui relatos muito bonitos do que são os nossos recursos, do que são as nossas tradições, e ao mesmo tempo disse uma coisa que eu acho que também é muito interessante, que é os alunos conseguem ligar-se para construir coisas positivas. E hoje em dia há uma visão extremamente negativa do que são as redes, não é? E o Rui deu-nos aqui, deixou-nos aqui esta visão, nem tudo é positivo, mas esta visão pareceu-me interessante e acho que vale a pena, em tudo aquilo que se passou na escola, os alunos conseguiram ligar-se para construir coisas positivas. Deixava aqui isto para nós pensarmos também, porque nem tudo é negativo. Eu vou passar à Ana Raimundo, já a apresentei, faz favor. Pronto. Olá a todos. Vamos ser rápidos, que a parte mais importante é a parte da conversa e é isso que a gente quer ver, não é? Mas eu vou-vos confessar que quando me convidaram para vir aqui fiquei um bocadinho surpreendida. Como me apresentaram, eu sou estudante de Medicina da Universidade Católica, não da Nova, e estudante de Medicina não tem nada a ver com o ambiente. Tem a ver com o ambiente, porque é onde nós vemos muitos dos problemas que estamos a viver. Mas não fui daquelas estudantes que esteve nas manifestações, não me fechei numa escola, e eu pensei, mas porquê eu? E depois é que percebi que se calhar queriam era mesmo isto, queriam a visão de alguém, do estudante normal, da pessoa normal com quem nós estamos sempre a lidar. E eu vou-vos ser sincera, quando comecei a refletir, porque tinha que escrever o artigo, quando comecei a refletir sobre o que é que eu podia acrescentar a esta questão, eu senti-me mal, porque para além de sentir que não era das pessoas que mais ajudava neste sentido, comecei-me a perceber que desde pequena estou formatada a ficar com medo disto. Desde pequena que eu ouço que as grandes catástrofes, o clima está a piorar, ouço notícias assustadoras, e desde pequena que ouço isto como se fosse uma coisa que vai acontecer, que não estamos a conseguir mudar, que depende de todos, sim, mas depois não avança muito. Mas pediram-me para falar da escola. E eu comecei a refletir sobre aquilo na escola, o que é que contribuiu para eu ter esta visão, e apercebi-me que a escola deixava um bocadinho a desejar. Ou seja, nós nas escolas queremos muito educar os alunos, educação ambiental é uma coisa que se fala muito e todos os anos se repete, e é uma coisa muito cíclica, todos os anos se fala da mesma coisa. E eu percebi-me que se calhar a forma como nós a abordamos não é a melhor. E fiz um bocadinho de pesquisa e apercebi-me que há montes de documentos, que no ano em que eu nasci, em 2003, foi criado uma equipa para trabalhar sobre a educação ambiental, e fui ver um documento gigante que, no fundo, não dizia nada. Dizia que tínhamos que abordar este conteúdo, tínhamos que abordar aquele, tínhamos que fazer isto, mas na prática isso não acontecia. É assim, é a minha opinião, mas acredito que muitos de vocês vão de concordar, que fazia mais sentido educarmos os nossos alunos sobre os temas da atualidade do que fazermos as coisas que já estão pré-programadas e que são fáceis para nós apresentar. Nunca me falaram nas aulas o que eram as COP, o que é que estava a acontecer. A gente ouvia falar nas notícias e não percebíamos muito bem o que é que aquilo era. E nunca tive um professor que me disse, olha, vamos lá falar sobre o que é que está a acontecer. Que se calhar era muito mais difícil, mas ao mesmo tempo muito melhor. No entanto, vi 5, 6 vezes
aquele vídeo da garrafa de plástico que a tartaruga come e depois nós comemos os peixinhos 5, 6 vezes. Porquê? Porque é fácil ir pôr um vídeo no YouTube e mostrarmos aos nossos alunos. E eu sei que às vezes é complicado, mas ao mesmo tempo apercebo-me que nas escolas há professores com tanto talento que se nós se calhar pegássemos nisso, em vez de termos os conteúdos programáticos que é preciso abordar, se pegássemos no talento de cada professor, no talento dos alunos, se tivéssemos essa abordagem mais personalizada, faria muito mais sentido. Professores que eu lembro que tinha um professor de geografia que era fantástico naquilo que era do clima. Era daqueles professores que lia todos os dias, ia ao IPA, ler as cartas e fazer as análises, e ele, quando tinha um tempinho, explicava-nos o que é que acontecia. E eu sinto que isso me ajudou muito mais do que qualquer vídeo da tartaruga que tenham passado. E depois temos toda aquela, eu chamei-lhe hipocrisia ambiental, é um bocadinho agressivo, mas acaba por ser verdade. A questão das ecoescolas. Porquê é que eu falo nas ecoescolas? Porque eu própria estive envolvida neste esquema. Eu bem sei o que é a questão das ecoescolas, é preenchermos uma data de plataformas, e sou completamente solidária em relação a essa questão, preenchermos uma plataforma gigante com as coisas que a escola se propõe e que não se propõe e não sei o quê, para depois pagarmos uma bandeira para dizermos que somos uma ecoescola. Fará sentido? E isto não se diz, não é? Mas acaba por ser verdade. Quantas dessas atividades que nós lá pomos fazem realmente sentido? Quantas dessas atividades é que nós realmente fizemos? Porque, vamos ser sinceros, às vezes a gente quer é preencher aquilo porque fica bem, porque é importante. Mas faria mais sentido apostarmos noutras coisas. E é nesse sentido que me preocupa. E estava a falar da questão da medicina e estavam há pouco a falar dos países subdesenvolvidos no chat e por aí afora. E se nós formos a reparar, numa aula completamente aleatória, estava a falar de risco cardiovascular e estava a ver as causas de morte no mundo, e se formos a ver, a terceira é poluição do ar. 6 milhões em 2019. É muita coisa. São valores assustadores. E eu sinto que a escola, se calhar, não contribuiu o que devia contribuir para me educar sobre isto. Se calhar, eu fui mais educada pelas redes sociais do que pela escola. Porque é essa questão mesmo que estávamos a falar há pouco. As redes sociais são muito más, têm muito potencial para destruírem, e nós vimos questões em que isso realmente aconteceu. Mas também têm muito de bom. E foram as redes sociais que me levaram a perceber, e da Escola António Arroio, que é sempre muito vista nas redes sociais como uma escola avançada, como uma escola com uma comunidade fantástica, e foi assim que os alunos se juntaram. E eu lembro-me de uma porque nós apanhamos muita resistência em relação a isto. No passado foram as associações de estudantes que se juntaram, fizeram movimentos gigantes e que levaram a grandes mudanças no nosso país, e estamos todos de acordo com isso e todos nos apercebemos disso. Neste momento, esta é uma história que vocês de certeza que se vão rir, mas eu era muito mais nova. Quando se falou, quando apareceu a questão da Greta e quando se começou a falar na greve climática dos estudantes, eu lembro-me de falar disso aos meus professores e deles me dizerem, não se pode, não podes faltar, isso é mau, não dá, não é melhor não organizarmos nada disso. Então o que eu fiz foi, eu lembrava-me que os médicos não podiam fazer greve. Então que punham um crachazinho a dizer que estavam de greve para passar a mensagem na mesma. E então eu fiz um papelinho para pôr na secretária a dizer, estou de greve climática. E tentei convencer alguns dos meus colegas a fazer o mesmo. E tive professores que se riram da minha cara. No lugar de apoiarem, ou de se calhar até, e digo isto ir mais longe, reunirem os alunos, falarem connosco, será que isto faz sentido? Ajudarem-nos a perceber porque é que isto está a acontecer e eventualmente apoiarem-nos nesta decisão de fazermos ou não greve climática, riram-se do meu papelinho. Se calhar o vídeo da tartaruga não faz assim tanto sentido, se calhar fazia mais sentido atuarmos desta forma.
e é por aí que se calhar a minha contribuição pode ajudar, mas no lugar de eu estar aqui a falar, que isto é como nós sabemos, se nós começarmos aqui a falar, podemos falar durante horas. Se calhar dar espaço mais para as perguntas e para esta interação é muito melhor. Uhum. Muito obrigada, Ana, pelo testemunho que trouxe aqui, por esta maneira de ver as coisas. Nós sabemos que a Ana é bastante ativa, senão não estava à frente da Associação de Estudantes, ou do que há de ser a Associação de Estudantes, e da maneira crítica como vê aquilo que se faz, certamente com muito boa vontade, e se calhar é o que se pode fazer, mas de facto a questão que a Ana levanta aqui é que realmente a escola tem que ter outra demais, tem que ter outra capacidade de educar, e acho que no fundo todos estamos de acordo, o Rui, a Ana, no fundo o Francisco também. Eu vou pedir às pessoas que levantem a mão, quem quiser falar. Eu vou ver se me desenrasco com isto, que eu também não sou assim grande espingarda, como se diz, nestas coisas. Então, estou ali a ver a Tatiana. Tatiana, não quer falar aí da sua experiência? Eu não queria ser a primeira a pôr o dedo no ar, mas estava desejosa de tudo me bem. convidar. Entretanto, as outras pessoas vão pensando. Vá, avance. Em primeiro lugar, queria agradecer a intervenção de todos e sem dúvida que é muito importante estas partilhas e várias visões para que possamos juntos construir uma sociedade diferente e, sobretudo, uma escola diferente. Foi muito interessante ouvir a Ana, porque é uma visão de um aluno, não é? De uma geração que ainda está a construir o seu percurso, face à visão nossa, como já crescidos, entre aspas, e que estamos nas escolas ou no ativo, em qualquer uma destas áreas. Esta questão de que estamos a bater do ambiente, eu penso que cada vez mais é uma preocupação que vai além do vídeo da tartaruga, como a Ana estava a dizer. Eu sou professora de primeiro ciclo, e ao longo do meu percurso, e principalmente nos últimos anos, fui cada vez mais direcionando o meu trabalho também para estas questões e preocupações ambientais, e cada vez mais estou a explorar a questão das aulas ao ar livre e na questão de trazer os conteúdos que têm que ser qualquer coisa vivida pelos alunos e que faça parte e que eles compreendam enquanto cidadãos ativos pequeninos, mesmo como eles são. Eu costumo dizer que a escola é a primeira sociedade em que os nossos filhos vivem, apesar de ser uma sociedade com muitas grades, mas é aí que eles aprendem a ser e a construir o seu futuro, o seu projeto de vida. E a escola tem que ser isso. Por isso, muito mais do que o vídeo da tartaruga ou os manuais, é muito importante que nós, professores nas escolas, principalmente com as gerações mais novas, eu falo do meu contexto, que os possamos, que a escola possa ser um espaço de vivências, onde eles possam fazer exatamente aquilo que a Ana estava a dizer, a discutir sobre o que se está a acontecer, darem propostas, resolverem problemas. Os conteúdos têm que continuar a ser ou devem ser o ponto de partida para explorar o mundo à volta deles. E para isso eles têm que sair da sala, eles têm que ir lá fora procurar, têm que ir sentir a natureza, têm que observar o mundo à sua volta. E para isto é preciso também mudarmos a escola nos anos iniciais. É preciso sairmos da sala, é preciso ir lá para fora, eles têm que viver a comunidade em torno da escola, têm que viver o exterior da escola, têm que ir à procura daquilo que os livros dizem que existe no mundo lá fora. E por isso isto que a Ana citou, eu queria só reforçar, porque entendo o que ela diz como aluna, porque eu como professora também entendo que cada vez mais as nossas crianças têm que viver, assim como as redes sociais o permitem, têm que viver o que está a acontecer. E o que está a acontecer está fora da sala de aula, não está lá dentro. E por isso nós temos que levar os nossos alunos para fora, temos que levá-los para a comunidade, para os vizinhos, para os serviços, levá-los para o espaço exterior da escola, para que eles possam viver os conteúdos que estão escritos nos livros. Eles têm que viver para conseguir conhecer e, acima de tudo, compreender. E eu acho que estas questões
os debates que temos tido sobre as questões climáticas e como é que levamos isto para a escola, é sair da sala. Eles têm que ir lá fora ver se as ruas estão sujas. Eles têm que resolver problemas para quando não há caixotes de lixo. Eles têm que procurar soluções para aquilo que vivem no seu contexto, que é a escola e a comunidade em torno. E esta é a única forma deles realmente perceberem estas questões ambientais, é vivê-las no seu contexto. Como estava a falar há pouco, penso que foi o Rui, não sei citar, que nós só compreendemos aquilo que vivemos. Então eles têm que começar no seu pequeno espaço, na escola, em casa, a ter estas vivências. E não é nos livros, nem é nos manuais. É mesmo fora da sala, no seu contexto. E acima de tudo, ensinar os nossos pequeninos a resolver os problemas do seu dia-a-dia. E um deles, sem dúvida, são as questões ambientais. Trazer cada vez mais as crianças para a natureza. Nós somos parte da natureza. E eles têm que sentir isso. Por isso, eu estou super agradecida de estar aqui a ouvir-vos, porque só confirma aquilo em que eu acredito. E nós, professores, temos uma missão incrível nesta área. E temos que sair da sala, temos que ir viver com eles o mundo lá fora. Obrigada, Tatiana. Eu, por acaso, sou das pessoas que pensou que durante a pandemia que isto ia mudar, que a seguir à pandemia isto ia mudar, mas acho que é muito mais fácil entrar do que sair na sala de aula e isto é triste. Eu vou passar ao João Jaime, eu não vi a mão, mas sei que quer falar. Faz favor. Quer dizer, muito boa tarde e também dar os parabéns aos intervenientes nesta situação. Pronto, eu vou falar, de certa forma, também houve aqui uma intervenção, e o Camões também teve, como a Antónia foi, a questão da ocupação. E foi isso que me leva aqui a colaborar com as palavras do Rui, mas também da Ana, pronto, ou seja. E, portanto, o Francisco, obviamente, foi a primeira parte, eu não entrei na totalidade da importância, mas eu ia pôr três temáticas. Né? O que eu senti nesta semana com os alunos, uma semana, foi até segunda-feira, o Camões foi na segunda-feira, é o último dia da ação. Olá, João Jaime, é só dizer para quem não sabe, é diretor da Escola Secundária de Camões. Ok, desculpe lá, eu devia ter apresentado. Não, desculpe, eu é que devia. Bom, isto para dizer que fiquei preocupado, não é? Eu fico preocupado, por um lado, porque da ansiedade de um conjunto de jovens. Os jovens que participaram ativamente são jovens em que os pais são licenciados, provavelmente maioritariamente, são jovens com conhecimento, são jovens com uma determinada cultura, com uma determinada literacia, relativamente, quer ao ambiente, quer a outras temáticas. E por isso, aquilo que a Ana disse tem a sua pertinência, ou seja, o que é que a escola está a acrescentar? Ou seja, nós ouvimos muito, e eu, como tenho participado nas tertúlias, noutros debates, sobre a voz dos alunos. Mas será que a gente está a ouvir alguém? Alguém está a ouvir-se uns aos outros? Essa é uma primeira questão. Porque podem acreditar que eu e o Rui estivemos sozinhos nisto. Ou seja, a hipocrisia dos adultos é tramada. Ou seja, não houve, acho que o Rui tinha recebido um telefonema ou outro, mas, meus amigos, o único mail que eu recebi da esfera foi: o senhor diretor é responsável pelas suas instalações. Tudo o que acontecer nas suas instalações é da sua responsabilidade. E, portanto, e depois, por trás, para sermos claros, vinham dar-nos palmadinhas nas costas. Ou seja, vocês foram corretos. Quem não foi correto foi o Pedro, da universidade, mandou a polícia logo e foram. E estas questões não têm que ser os jovens. Ou seja, há aqui uma sensação de que nós já admitimos, num bocadinho como adultos, que esta questão é para os jovens. E portanto, porque os adultos já não. Esta ação, temos outras coisas, outros problemas. E isso preocupou-me. E por isso eu acho que é fundamental, e fazia aqui o apelo então ao Francisco, é fundamental que aqueles que têm lutado e têm o conhecimento também cheguem, portanto, nos transmitem. É necessário transmitir aos jovens esta tranquilidade que a Ana chamou a atenção. Porque eles vivem numa situação de que o futuro tem 7 anos,
como é que eu vou ser mãe a seguir se o planeta não tiver condições para eu poder ser mãe? Portanto, porque, aliás, para mim até me disseram, porque 7 anos precisa, professor ou diretor, ou como é que se chamar, pronto, já não tem muita importância, mas para nós tem muita importância. Ainda temos 16 anos, 17 anos, queremos continuar. E eu voltava à hipocrisia, porque quando foi a Greta, em 2019, houve um conjunto de políticos, pessoas estimadas, eu não tenho dúvidas nenhuma, foram recebê-la. Foram dizer que, muito bem, vamos a isto. Porque já nessa altura havia algumas escolas, é evidente que houve umas escolas que tiveram uma participação imensa. E estes jovens que não estão aqui nas escolas, mas de certa forma que tiveram a dirigir estas ações, são poucos, mas são oriundos da Greta. São um conjunto de jovens que passaram por Camões, alguns, outros passaram provavelmente para António Rui e outras escolas. Mas isto mostra claramente que o nosso projeto, em termos de escola, portanto, não está longe de cumprirmos a nossa missão. E a nossa missão é ter a escola como um espaço de pensamento e de liberdade, no sentido de liberdade de pensamento crítico. Do que é que está a acontecer? Porque o que me doeu nisto foi, então, estes jovens estão isolados, só o Camões e a António Rui é que há jovens a pensar desta forma, porque de resto o país tem outros problemas, certamente, e outros jovens que pensam desta maneira. E a verdade é que eles fizeram uma promessa, a mim ao Rui, não sei se vão cumprir ou não, até à primavera, E nós, se calhar, nós estamos aqui a trabalhar, estou certo que a Escola António Rui também está a trabalhar nesse sentido de dar informação, de dar a tal literacia, de trabalhar, de acalmá-los, no sentido de sentir o que é que eventualmente está. Mas a sociedade em si já deixou neste momento, a comunicação social fala dos casos dos governos, a guerra da Ucrânia tem todos os dias horas de antena, e este tema, tirando obviamente da COP, teve uma imagem, e não tenho dúvidas nenhumas que António Guterres tem sido um elemento-chave também nesta divulgação internacional, mas a verdade é que sentimos que este não chega, quer dizer, neste momento, não sei, o Parlamento, não sei se tem algum deputado já verde, ou seja, não sei, se calhar tem, a verdade é que eu não sinto que este tema seja prioritário na sociedade, e isso preocupa porque acho que não estamos a responder bem às ansiedades e, sobretudo, uma resposta climática que neste momento temos de ter todos, porque é muito fácil criticar os jovens. Houve um número de críticas a estes jovens, de gente crescida, que dizia que esta é a geração que tem mais telemóveis, que esta geração é que está a poluir mais. Há sempre uma tentativa de desculparmos desta questão, que estes jovens são os vândalos, que estes jovens são um conjunto destas questões. E as pessoas que eventualmente têm conhecimento, têm que nos ajudar, porque nós ficamos mesmo sozinhos, tirando 2 ou 3 pessoas que nos apoiaram, e eu tenho que reconhecer que foram as famílias e as comunidades educativas que também sentiram que eles estavam protegidos dentro da sua casa. E é isso que as escolas têm que ser também, a casa das suas comunidades, e terem confiança nelas. Mas gostava que este grito que eles deram tivesse mais alguma eficiência na sociedade, no sentido de ser tema para conversarmos todos. Obrigado. Obrigada, João Jaime, pelo seu testemunho também da solidão. Eu tenho aqui mais 2 pessoas, Luís Santos, e aí indigo. Sim. Eu vou passar a palavra a Luís Santos, faz favor. Ok, então muito obrigado. Eu tenho participado, portanto, sou professor do ensino secundário em Braga, e tenho participado nas escolas onde tenho estado, tenho participado em vários projetos ligados a questões ambientais, embora não seja estritamente a minha área, sou professor de informática, mas informática presta-se a servir de suporte a várias destas coisas. E gostei da intervenção da Ana Raimundo, porque revela um bocado
digamos, algum falhanço, e não quero generalizar porque seria abusivo, mas de alguns projetos de escolas que funcionam muito naquela base de, pronto, então cada um de nós vai fazer o seu pequenino bocadinho e milagrosamente isto reflete-se na questão global. Ora, isso não é muito verdade, ou seja, há uma comparação que se costuma fazer, que é, vamos num barco, alguém está a despejar uma torrente enorme de água em cima do nosso barco, que não tem cabine nem nada, portanto está a ficar cheio, e eu calmamente, com uma colher ou com uma chávena, vou tirando aos bocadinhos, esperando que assim o barco consiga sobreviver. Obviamente isso não vai acontecer. E gostava de chamar uma autora, uma académica bastante conhecida, Vanessa Andreotti, que escreve sobre as questões da educação para o desenvolvimento, outro nome que é a educação para a cidadania global. Há um artigo bastante interessante, já com uns anos, esta académica, eu julgo que ela é de origem brasileira, mas leciona no Canadá, e que fala sobre esta educação para a cidadania global, em que se inscreve a questão ambiental, por exemplo, no referencial para a educação para o desenvolvimento consta lá, e ela fala na versão soft versus versão critical. Quer com isto dizer que nós podemos ter esta versão um bocadinho piedosa, que no fundo obscurece a questão essencial, porque a questão essencial é uma questão de poder, ou seja, porque é que estas coisas acontecem, porque é que as coisas não saem do sítio? Não saem do sítio enquanto nós achamos que se eu tiver cuidado a separar os lixos, etc. Claro que eu não vou desvalorizar, é importante separarmos os lixos, etc. Isto tem um valor, digamos, até educacional, mas podemos estar a obscurecer a questão fundamental. E a questão fundamental, e por isso daí o tom, por vezes, zangado, que as pessoas às vezes não gostam da Greta Thunberg, ou, por exemplo, do ar dramático de António Guterres, é porque não estamos a falar de uma questão menor. Estamos a falar de uma questão, de facto, de emergência. A palavra não é exagerada, é uma questão de emergência. E, portanto, a nossa postura, agora enquanto professores, tem que ser, digamos, apontar para se perceber os fundamentos disto. Ou seja, não há aqui, há de facto que apontar o dedo e perceber que se eu tenho gasolineiras, tenho grandes empresas que estão interessadas, que se apresentam como empresas verdes, mas que recebem enormes subsídios dos vários Estados. Eu podia que resumisse, nós estamos quase em cima da hora. Okay. Tá bem? Então, portanto, o meu problema é este, enquanto tivermos uma abordagem piedosa, julgo que não vamos lá. Muito obrigada. E tem uma imagem do pico muito bonita atrás de si, parabéns. Eu vou passar ao colega Indigo, se puder dizer o seu nome, talvez. Tá. Não tem som, não tem som. O som. É o Orésio Santi, Ok. que é professor aqui de António Arroio. Ok, muito bem. Mas olha lá, a gente não tem um computador bom. Já estou, acho que já descobri onde é que estava o microfone. É que nós não trabalhamos com o Zoom, trabalhamos mais com outras aplicações okay. e portanto andei aqui um bocado à procura. Bem, primeiro apresento-me, sou Orésio Santi, sou professor de têxteis, de Tecnologia Têxtil na António Arroio e o nome Indigo, que veio por acaso, porque é a palavra que eu pus no meu computador para fazer o login, é um corante natural, portanto tem um bocado a ver com esta situação de não irmos pelos produtos químicos e tentarmos voltar um bocado atrás nesta coisa dos corantes. Mas pronto, isso é outra conversa. Agora, o que eu sinto relativamente, a preocupação que eu sinto em relação a esta coisa
portanto, do clima e da terra e de tudo aquilo que está a acontecer no planeta, tem muito a ver, penso eu, com uma... Primeiro, tem que haver uma valorização, e quando falo em valorização não é um reconhecimento, digamos, sem qualquer, assim, um cheque em branco, digamos, para a educação. Tem que haver um reconhecimento da educação como uma das formas mais importantes para podermos transformar uma sociedade. Isso passa por diversas coisas, sei lá, a valorização da carreira docente e do trabalho dos professores, mas também avaliação daquilo que se faz, porque não é só, as coisas não caem do céu e nós, para fazermos alguma coisa, temos que também avaliar, digamos, para percebermos aquilo que está a ser feito, temos que avaliar as diversas atividades e, portanto, conseguir perceber o que é que se pode melhorar em relação àquilo que foi feito. Agora, outra área fundamental que eu acho que é importante é os centros decisórios. Os centros decisórios que estão neste momento, a maioria deles em Portugal, não sei, noutros países que se calhar as coisas são um bocado diferentes, mas em Portugal os centros decisórios e a classe política estão dentro de um modelo ainda muito pouco adequado a estes tempos que nós estamos a viver. E muito baseado, se calhar, no poder, nos interesses económicos e em todas essas coisas. Portanto, eu sinto que a sociedade, se quer realmente mudar, já que nós somos uma sociedade que temos, temos eleições, elegemos pessoas, mas essa democracia não pode ser só representativa, tem que ser também participativa. Portanto, nós temos que participar muito mais para que realmente possamos exigir, e quando digo muito mais não é em quantidade, mas é em qualidade, para podermos exigir dos nossos políticos uma certa eficácia relativamente àquilo que se tem que fazer e que é importante fazer. Porque neste momento eu comparo um bocadinho a classe política como aquelas lojas onde nós entramos, vemos coisas muito caras, mas nenhuma delas nos convém. Portanto, é um bocado nesse sentido. E outra das componentes que eu acho que é importante é a comunidade científica. A comunidade científica que tem, tanto dentro das ciências exatas, portanto, sei lá, biologia, a química, a física, a matemática, tem que contribuir, digamos, para este avanço civilizacional que é nós podermos intervir melhor no planeta, mas também as ciências humanas, que são fundamentais para podermos, articulando tudo isto, equipes multidisciplinares, discussões sobre as coisas e, sobretudo, coisas que sejam muito práticas e que sejam muito do fazer, não é só ideias, coisas que têm que ser feitas, soluções que eu acho que nós, com os conhecimentos científicos que temos, podemos de certeza encontrar.
tanto a nível do design como a nível das ciências. O design, por exemplo, o início do design era muito para ajudar a sociedade, para ajudar a humanidade. E agora o design está completamente, nesse aspecto, está completamente corrompido, quer dizer, já não é, já se vai muito mais pelo styling, já se vai muito mais pela beleza das coisas, pela função representativa dos objetos, tanto e não pela sua utilidade e realmente por aquilo que professor, eu vou-lhe pedir que resuma, está-nos a trazer exemplos magníficos, mas se calhar temos que fazer eu não vou me avançar muito mais, acho que já disse aquilo que queria dizer, portanto acho que são estes os pontos onde a sociedade deveria intervir, a meu ver, portanto, e já agora quero agradecer, pronto, tudo aquilo que disseram e a participação de todas as pessoas, e muito obrigado também. Nós é que agradecemos por estar aí. Vou passar aqui ao colega F1198, que peço que apresente. Vou-lhe pedir para ser muito breve. Sim, serei muito breve. Queria passar aos intervenientes. Com certeza. Era só, portanto, sou o professor Vasco Parracho, da Escola António Arroio, sou professor de Teoria do Design há 5 anos na escola. E pronto, assisti a esta situação do movimento Ocupa na escola com alguma surpresa, mas ao mesmo tempo sem grande surpresa, porque sabia desde há 5 anos para cá que era uma angústia dos jovens que frequentavam as minhas aulas, a questão ambiental, algo que a minha geração não viveu quando preocupações que nós não tínhamos quando éramos crianças, eles já têm quando nascem, não é? E que queria apenas redesenhar aqui um bocadinho 2 ideias. A primeira, a questão, pegando um pouco no depoimento da aluna de medicina e do professor Francisco, a questão da importância da experiência local, que era a experiência que nós tínhamos da nossa geração. Portanto, eu lembro-me, sou aqui da zona de Algés, do problema do Rio Jamor, o professor Francisco falou da questão de Setúbal. Lembro-me da importância das cheias de 67 nos jovens universitários que iniciaram uma nova cultura revolucionária antes do 25 de Abril. Portanto, a primeira experiência com a realidade que nós temos nas nossas gerações foi sempre algo muito local. E estes jovens, efetivamente, como dizia a estudante de medicina, eles aprendem mais com as redes sociais, se calhar, do que na escola, porque as redes sociais acabam por dar uma visão global. E, obviamente, isso parte um bocadinho o início das grandes preocupações que eles têm logo desde crianças. Tenho uma filha também, com 8 anos, que também já se preocupa com estas coisas. E queria também destacar uma outra questão, que é, eu estive reunido com alguns dos jovens que participaram do movimento Ocupa, e acima de tudo, eles, na conversa que tive com eles, senti uma grande humildade da parte deles e uma grande necessidade de aprender com os adultos como é que se pode lutar de uma forma mais eficaz. Porque quando isto apareceu, houve muitas questões relacionadas com a forma como foram feitos os protestos, talvez alguma falta de democraticidade, mas a verdade é que os protestos chegaram às rádios, às televisões, mais do que chegavam nos últimos 5 anos, em pequenas notícias de 5 minutos no telejornal quando havia a manifestação do clima. E, acima de tudo, aquilo que me choca um bocadinho é o excesso de ruído que existe neste problema. A mensagem está a ir com muito ruído. E o exemplo disso é realmente o desfazamento das gerações em relação a este problema. Todos nós temos amigos de outras áreas e em conversas de café ou de circunstância percebemos que quando falamos dos jovens da António Arroio ou do Liceu Camões, facilmente outras gerações os apelidam de os miúdos que depois andam com os telemóveis e pintam os cabelos, e as tintas que pintam nos cabelos também são poluentes, e depois temos estes jovens também a criticarem as gerações mais velhas porque comem bifes ou comem carne ou usam carros com gasolina, e andamos todos aqui num círculo vicioso que não saímos do mesmo sítio, quando na verdade estamos a falar de um problema político.
nada mais do que isso, mais do que um problema individual, é um problema político, quando nós percebemos as percentagens de danos que as termoelétricas causam para o ambiente. Obviamente estamos a falar de problemas políticos, quando nós percebemos os problemas dos cruzeiros, comparando com os carros, estamos a falar de problemas políticos. E por vezes assusta-me um bocadinho estarmos a perder tempo com ruídos e não com a mensagem mais limpa possível, que acho que é necessário criar neste momento. Era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado. E muito obrigado por me deixar participar. Também estou... muito obrigada pelas intervenções iniciais e por estas agora, por estes colegas da Arroio. Eu vou dar a palavra aos nossos colaboradores iniciais e se calhar vou passar ao professor Francisco Ferreira. Então, o que é que acha destes nossos professores, a aluna, destas angústias que já deve estar muito habituado a ouvir, mas pronto. Ora bem, isto realmente já se faz tarde, eu vou tentar ser simplificado. Pois eu esqueci-me de dizer, eu ia pedir para serem breves, 3 minutos cada um. Exatamente. A primeira coisa que eu ia dizer é que é saudável termos diferentes tipos de intervenção. Ou seja, não, a Zero tem a sua missão, as escolas têm a sua missão, os alunos que fizeram a greve têm a sua missão. Ou seja, não há uma fórmula única, digamos assim, de alerta e de intervenção. Uma das coisas que nós temos que perceber, aliás, olhando para a biodiversidade, é isso mesmo, é que o equilíbrio só se consegue se tivermos essa diversidade, e isso é fundamental. A outra coisa é que eu acho que, não sei se foi o João Jaime que falou disso, que é, e se calhar não foi este o sentido que ele queria dar, mas os jovens têm uma pertinência muito grande, mas quer dizer, nesta altura do campeonato nós precisamos de uma ação de todas as gerações. E, portanto, quer dizer, aquilo que os jovens estão a fazer, nós devíamos ter os outros também a fazer, e todos nós, porque, quer dizer, aquela ideia de que nós temos que ter a educação ambiental, a próxima geração vai mudar, vai ser... Esqueçam isso, quer dizer, nós, efetivamente, nós temos problemas quando não vamos morrer daqui a 7 anos como humanidade, não é? Mas, quer dizer, acho eu, pode haver um meteoro, ou uma guerra nuclear, uma coisa qualquer, mas quer dizer, estes problemas de que estamos a falar, as alterações climáticas, a biodiversidade, não vão pôr em causa a humanidade, principalmente os mais vulneráveis, principalmente os países mais fracos e dentro dos países como Portugal, aqueles que são as populações mais vulneráveis, ao longo dos anos, ao longo das próximas décadas. E, portanto, quer dizer, nós temos que ter realmente aqui também, às vezes, essa ansiedade é uma ansiedade que em grande parte é real, quer dizer, e devia ser e deve ser partilhada. A outra questão também, que eu acho que é crucial, e isso foi falado agora na última intervenção, é que nós precisamos de unir esforços, e eu deixo apenas 2 notas. O unir esforços é porque, se calhar vocês não acompanham muito, mas há um movimento à escala global que é o Extinction Rebellion. E eles próprios, no início deste ano, disseram: nós refletimos e vamos deixar de fazer algum tipo de ações. Por exemplo, aquilo que se passou nos museus com as latas de tomate, etc., muitos de nós certamente compreenderão. O que é facto é que criou uma divisão na sociedade entre aqueles que gostam e aqueles que não gostam. Eu dou aulas em engenharia do ambiente e perguntei aos meus alunos, para ser o mais honesto possível, o que é que achavam das ações, e numa turma de 60 houve 3 que concordaram. Quer dizer, isto é, dentro da geração e entre gerações, nós temos que acertar melhor, e os jovens têm que acertar melhor na explicação das ações e no tipo de ações. E devo dizer que a greve na António Arroio ou que foi feito no Camões, para mim, não tem choque nenhum. Quer dizer, já a interferência com a arte, em alguns casos,
eu consigo perceber, mas admito que é mais complicado, não é? Portanto, temos aqui que perceber, ter uma estratégia mais de maior diálogo e concertação e não de divisão. E por último, eu acho que é preciso termos, é preciso uma maior comunicação, e a Zero AI também é responsável, quer dizer, mas nem sempre é fácil, mesmo com movimentos paralelos ao da Zero, que temos que ser realistas. Quer dizer, se eu disser assim, olha, eu vou deixar de usar combustíveis fósseis em 2030, que é um dos objetivos, honestamente, e eu aqui, entre aspas, também como cientista, como quem faz modelos associados ao uso dos diferentes combustíveis, das diferentes fontes de energia, etc., não tem sentido. Não, mesmo à escala global. Quer dizer, nós temos uma sociedade construída de tal forma que não é em 7 anos que nós conseguimos acabar com os combustíveis fósseis. Precisamos de os reduzir imenso e precisamos de aumentar imenso as fontes renováveis, sem dúvida alguma. Precisamos de pôr toda a pressão para reduzir os combustíveis fósseis, sem dúvida. E até da forma mais estruturante possível, não é substituir os combustíveis fósseis por alimentos transformados em combustível. Quer dizer, ou seja, mas às vezes eu acho que é necessário tornar esta mensagem um pouco mais realista, no sentido de criar a aceitação e tendo por base, falou-se aqui também, essa perspectiva técnica e científica que nos dá essas mensagens, que eu devo puxar e esticar mais, mas que tem limites para não cair no descrédito. Ou melhor, não é no descrédito, para não ter a aceitabilidade para o diálogo que é necessário construir por todos. Eu sei que isto, 3 minutos e eu já me estendi, é difícil de explicar muito melhor, mas ficam pelo menos alguns dos pontos que eu acho mais críticos naquilo que deve ser a ação social em relação, e dos estudantes também, em relação a estes problemas. Muito obrigada, e é muito importante esta ligação entre associativismo, entre a universidade e as outras escolas. Vou passar ao Rui. 3 minutos. A ver se não me alongo, agora tenho de... Mas já com o IVA ou sem o IVA? É que aqui aplicamos impostos em tudo. Exatamente. Bom, eu queria dizer, por fim, também penso que era daquilo que é a linha de ação que tem que ser definida, que a escola, na pessoa do seu diretor, irá apoiar as iniciativas de alunos, porque eles são realmente parte fundamental do processo de ensino, são eles os principais destinatários, que existe um grupo de trabalho, até por acaso estava por aí a Luísa Mota, que é a nossa psicóloga educacional da escola, que com um grupo de outros professores está a fazer um enquadramento e, portanto, de uma forma oficiosa, porque assim eu acho que ninguém tem nenhuma receita para como é que se deve trabalhar. Devemos dar espaço de liberdade. O Francisco Ferreira falou em estatísticas de adesão. Eu imagino se enviasse um questionário a todos os alunos a perguntar se concordaram, se não concordaram, se calhar ia também ter uma grande massa de alunos a não concordar com aquela forma de luta, mas foi encetada e por vezes as minorias condicionam as maiorias. Isto faz parte também da democracia, faz parte das regras do jogo. É lógico que ninguém aqui quer, em bom português, meter a pata em cima de ninguém relativamente a qualquer supremacia, mas é fácil acontecer. Até porque isto são os exemplos que eles têm na sociedade. Portanto, a participação democrática nos órgãos, aliás, foi uma das coisas que eu incentivei, foi, temos que ir mais, e a Ana Maria também, a Ana Betancourt também falou disso, foi, temos que ir mais para os sítios da democracia para fazer-nos ouvir. Mas o que é verdade é que não há nenhuma caixa de ressonância, não há nenhum feedback sobre o que se passa da Assembleia Municipal de cada terra onde cada um vive. Ninguém sabe o orçamento que é aprovado, ninguém sabe o destino que se dá aos investimentos que
cada autarquia tem. E eu acho que isso era importante. Começámos a tentar inverter, mas já vamos muito tarde, porque realmente estamos carentes de participação e de cidadania nos órgãos que existem para tal. Até porque os próprios políticos são os primeiros a não promoverem a sua utilização. São os primeiros também, se calhar, a entrincheirarem-se atrás das leis dos orçamentos e de todos estes quejantos que fazem com que paralisem a nossa criatividade. E, portanto, era com este apontamento que eu queria deixar. Sempre confiei e, portanto, venho de uma família de pessoas com tradição em autarquias, fiz parte de órgãos autárquicos, portanto, nunca escondi isso a ninguém. Acho que são, possivelmente, aqueles onde nós deveríamos ter procurado incentivar que os jovens mais lá fossem. Portanto, há para aí uma série de iniciativas, o Parlamento de Jovens, pronto, uma série de coisas mais pomposas, mas nós temos que fazer coisas muito simples, mas eficazes. É dar ferramentas a que estes jovens saibam que existem locais onde é possível inverter políticas e participar no sentido de encontrar caminhos. E, portanto, não é só na Assembleia da República, em pequenas assembleias que há de freguesia, que há municipais e que aí também deveriam ter uma palavra a dizer. Mas o que é verdade é que passam ao lado de tudo e esta sociedade das redes sociais possivelmente nem encontra nada de informação e divulgação destes órgãos nas redes que normalmente frequentam. E, portanto, tem que se adequar a mensagem e, portanto, os meios da mensagem passaram a ser completamente diferentes de há meia dúzia de anos para cá e temos que saber também utilizá-los. Eu peço, embora não os queira usar em termos pessoais, em termos institucionais, a escola tem muita coisa a funcionar. O Facebook de escola, que é alimentado por professores, o Instagram e tudo mais. Quando houver assim alguma coisa muito importante, as pessoas vêm-me informar se tenho que intervir ou não, porque já me sinto incapaz de chegar a tanto lado com estes requisitos. Quero voltar a uma vida mais tranquila também. E, portanto, sendo sempre também parte da solução, os professores, os alunos que usem aquilo que eu possa proporcionar, eu serei instrumento nas mãos das coisas boas que a sociedade pretende. Obrigado. Obrigada, Rui. Ana? É assim, rapidinho, não é? Tenho visto aqui no chat e o que temos dito é somos uma gota no oceano, isto é um problema europeu, tem que se lhe diga, não é? Mas o que eu sinto é que gota no oceano ou não, eu apelo-vos para que se ponham no meu lugar, no lugar dos vossos filhos, no lugar dos vossos netos, no lugar dos vossos alunos, não é? E é que eu tenho medo, eu tenho pavor, porque eu não vejo um futuro. Eu desde que nasci, que eu ouço que os meus pais me trouxeram para um mundo moribundo e que não havia solução e que 2030, que era uma coisa que na altura era muito distante, que agora já não é tanto, 2030, 2050, sempre ouvi números que me assustaram. E eu sei que somos muito dramáticos, os jovens são muito dramáticos, manifestações, fecharmos em escolas, seja o que for. Se haveria uma melhor forma, certeza, foi a forma que funcionou, foi. As outras coisas todas que foram feitas tiveram este mediatismo, não tiveram. Estamos aqui reunidos hoje porquê? Se calhar foi por isso. Portanto, se calhar todas essas críticas sobre a forma, foi o que funcionou. E no passado também já vimos isto a acontecer. Nós somos dramáticos, mas a situação está dramática e merece este dramatismo. E é assim, só tenho a dizer, não me privem do meu futuro, porque eu realmente não o vejo. Se as coisas continuarem como continuam, eu não vos vou dizer, e não sou daquelas que dizem, sim, se não acabarmos em 2030 toda a gente vai morrer. Não, nós sabemos que a espécie humana não funciona assim, adaptamos. Mas não é uma adaptação que eu gosto muito de como me parece. Eu não quero ter de viver com estas consequências como o mundo está agora. Por isso, ajudem-me e ajudem-se, porque isto não é um problema dos jovens como estávamos a descobrir. Isto é um problema de todos, é um problema do mundo. E isto, estou a fazer este apelo, mas a vocês que aqui estiveram e que se aqui estão é por alguma razão, um obrigado, porque já estamos a fazer alguma coisa. Por isso, um obrigado a todos os que aqui estão. Obrigada, Ana. Vamos acabar só dizer que a Ana queria dizer que não é por estar em medicina
que o ambiente é menos importante. Neste momento há muita investigação sobre a influência do ambiente na saúde. E se quiser, até tem um instituto perto de sua casa, ali na linha, o Instituto Gulbenkian de Ciência, que uma das linhas de trabalho é esse. E eles têm uma ação proximamente, pode ser interessante. Portanto, com as suas ideias, acho que dava uma cientista dessa área muito boa. Depois, só agradecer realmente a informação. Devia haver mais conexão entre quem sabe tanto como o Francisco Ferreira, as escolas, os professores. Acho que é muito importante. Muito obrigada por... E depois fico aqui também com o impacto do depoimento da Arroio e da Camões. Eu acho que vocês têm duas escolas fantásticas, e que são diretores ótimos e que souberam conduzir muito bem isto, mas realmente vocês têm razão, isto não pode ser uma questão de duas escolas, devia ser de muito mais. E como a Ana diz, e eu também acho, a escola no seu global está a falhar. Existem referenciais, a gente vai ver, existem referenciais, existem programas, mas, meu Deus, as coisas estão isoladas, partilhadas, é de facto, há aqui muito a fazer, e eu acho que esta é uma linha de trabalho, e como vocês vários disseram, eu acho que é muito importante aquela questão, o porquê, onde e como intervir. Acho que é, de facto, muito importante a escola começar a trabalhar estas questões, como intervir. O Rui falou na questão do poder local, e de facto é fundamental, e a Tatiana deu-nos aqui a experiência do aprender com a rua. Estas questões são fundamentais. Eu não quero tomar muito tempo, mas posso-vos dizer que naquele projeto que eu vos falei, na apresentação numa Assembleia Municipal de Problemas Locais, uma menina descobriu que o avô era o presidente da Assembleia Municipal. Ela não sabia. Ela sabia que o avô tinha umas reuniões, mas não sabia nem para que é que a Assembleia servia, nem... E, portanto, isto de facto é uma falha da nossa escola. Quer dizer, como é que nós estamos a formar cidadãos e, de facto, no dia a dia não pensamos em ações diretas, em ações em que... Porque, de facto, todos falaram, mesmo os professores da Arroio que intervieram, nesta questão do ser mais prático, do ser mais concreto, e todos também nesta questão da comunicação. É preciso explicar melhor as ações, é preciso... Se as pessoas perceberem melhor o papel das instituições, se calhar não são tão contestados em algumas ações que não fazem, que se calhar fazem muito menos sentido. Eu não me vou referir a nenhuma em concreto. Portanto, porque onde e como intervir, nós vamos continuar com esta questão e vamos continuar a trabalhar estas questões, e as inquietações pedagógicas estão disponíveis para conhecer melhor o trabalho das escolas, para valorizar, que é uma coisa que nós sabemos fazer pouco, é valorizar as ações positivas. Muito obrigada a todos e até sempre. Obrigada.